Ok, gente amiga, gente querida, que lugar é esse? Você está na Carvalho Pictures, o melhor lugar que você poderia estar. O seu canal de matemática que vai te ajudar você a passar para a SpaceX, te preparar bem. Para isso, então, vamos continuar aí, né? A nossa aula sobre conjuntos. Vamos falar agora sobre as operações, o que dá para fazer aí, né, com os conjuntos. Vamos relembrar os bons tempos de Titia Teteca, quando você era criança pequena, né? Lá no Jardim de Infância Pimpolinhos do Saber, e ela já falava para você sobre isso. Vamos lá? Então vamos ver. Lembrando então a primeira operação, a chamada união de conjuntos, né? Tá aqui o A, U de união, né? Com um conjunto B. Então você tem esses dois conjuntos, e aí a união vai ser todos os elementos X, tal que, tá? Essa retinha inclinada, tal que. O X, ele pertence ao A ou, no caso aí, ele veio do B, tá certo? Então esse Bzinho aqui você encontra em alguns livrinhos, né? Então você já sabe que é o conectivo ou. Ou ele veio do conjunto A, ou o elemento veio do conjunto B, ou também pode ter vindo dos dois, tá certo? Mas de pelo menos um dos dois ele tinha que, no caso aí, vir, tá? Ou do A, ou do B, ou de ambos, tá certo? Vamos ver então, no caso aí, através desses três tipos de diagramas, essas três possíveis situações, como é que pode acontecer? Então, no caso aí, por exemplo, esse primeiro diagrama representa dois conjuntos separados. É o que a gente chama de conjuntos disjuntos. Ok? Disjuntos, não juntos, separados. Tipo água e óleo, Flamengo e Vasco não se misturam. Muito bem. Então, no caso aí, quando ele pedir para você aqui, né? Qual o resultado da operação A união B? Qual seria? Sim, Salabim, tudo junto e misturado, exato. Então, você vai pegar do 1, do 2, 3, 4, 5, 6, todos eles, tudão. Muito bem, esse segundo aqui, né, que você tem, no caso aí, os dois conjuntos tendo uma interseção entre eles, os dois se cruzando. Qual seria o resultado da união? Perfeito! No caso, então, sem ser pretérito, né? No caso, então, você vai pegar também tudão, de 1 até o 6, direto, sem interrupção. Ok? E no caso aqui, né, essa terceira situação em diagrama, onde você tem, no caso aqui, o quê? O conjunto A, um conjunto menor, que está o quê? Em relação ao B. Sim, você já viu isso na aula anterior. Não? Depois dá uma olhada lá. No caso aqui, o conjunto A, ele está contido, está dentro do conjunto B, ok? Então, nesse caso, quando você for fazer a união B, sendo o A contido dentro do conjunto B, qual vai ser o resultado? Exatamente, todo ele, né? Todo o conjunto B, ok? Então, quando a união der um dos dois como resultado, agora você já sabe, é instantâneo, sem ser Nescau, que o conjunto está dentro do outro, está contido, beleza? Vamos lá, relembrando então a interseção, no caso então da união que é o U para cima, interseção ao contrário, né? O U de cabeça para baixo, ou seja, agora é um processo mais seletivo, a união aceitava todo mundo, a interseção não, a interseção é somente aqueles que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, como assim? O X então, ele tem que pertencer ao A, e aí você tem esse Bzinho de cabeça para baixo, que significa o conectivo E. Ou seja, tem que pertencer ao A e também ao conjunto B. Aos dois, para poder fazer, então, parte da interseção, ok? Então, aqui nos diagramas, esse primeiro, então, qual seria a interseção B? Pois é, né? Eles não têm nada em comum, então, nesse caso aí, o resultado vai ser quem? Ele mesmo, no caso, então, o conjunto vazio, não tem nenhum elemento em comum. O resultado da operação entre conjuntos tem que ser um conjunto. Então, se esse conjunto não tem nada dentro, ele é o vazio. Está lá na aula passada, depois dá uma olhada. No caso desse daqui, então, né, o diagrama, ele visualmente já nos mostra, né, o que está acontecendo. Então, aqui ficou simples, extremamente simples, de fato, no caso da interseção valendo 3, 4. Ok? E no caso aqui, então, né, quando você faz A interseção B, sendo A contido em B, qual vai ser a resposta? Exatamente, nesse caso, então, será o próprio conjunto A, ok?
Muito bem, e aí a gente tem então a terceira operação, a chamada diferença entre conjuntos. O que o A tem de diferente em relação ao B? Como assim? Então agora eu só vou pegar aqueles elementozinhos, né, que pertencem ao conjunto A e não pode pertencer ao conjunto B, ok? Então é exclusivista, é somente o A. Tá? Como é que funciona isso? Vamos ver? No caso, então, aqui do nosso primeiro diagrama, o que o A tem de diferente em relação ao B? Todo ele, né? Todo conjunto A é diferente do B. Então, nesse caso aí, a diferença será o próprio conjunto A. Simples, não é verdade? No caso, então, aqui, por exemplo, em que eles se cruzam, em que tem uma interseção, veja bem, o que o A tem de diferente em relação ao B? Pois é, sem deixar para depois, somente 1 e 2. Muito bem. Então veja que 3, 4 já pertence ao B. E aí então na diferença não pode pertencer ao B. Ok? Então só essa meia lua aqui do conjunto A. Justo? Muito justo? Então olha só, agora um detalhe interessante. Se você tem conjunto A contido aqui no B, se todo o A está dentro do B, o que o A vai ter de diferente em relação ao B? Nada, né? Pois é, aí você poderia pensar, não, então aqui a resposta vai ser vazio. Só que tem um problema. Vazio é conjunto. E é um conjunto que ele está contido, ele está dentro de qualquer outro conjunto. Tá? Se você não viu, está lá na aula anterior. Tá? Então vazio, por ele estar contido em qualquer conjunto, aqui no caso então não serviria. Por quê? Porque eu quero que o A tem de diferente em relação ao B. O vazio está no A e está no B também, está contido nos dois. Tá certo? Então, por essa lógica, no caso aqui, né, a gente tem que esse tipo de operação, A menos B, quando o A está contido em B, ela não existe. Ela não faz sentido nessa situação. Tá? Então, aqui, por exemplo, se alguém da banca colocasse isso na prova, teria que anular. Certo? É claro que eles não vão fazer isso, certo? Pelo menos a gente espera que não. Muito bem. E aí, então, vamos fechar. Vamos falar, então, aí da quarta operação chamada complementar, tá? Tem alguns livros que mostram uma quinta operação chamada diferença simétrica, só que no nosso edital da SpaceX, tá? Ele só fala dessas 4 operações. Muito bem. Então, nesse caso aí, complementar de A em relação a B. O que é isso? É quando, no caso, então, né? Você vai ver, você tem o conjunto A, né? E aí você com o conjunto B vai ver o que complementa, o que falta, né? Para chegar ao B. Como assim? No caso, então, você vai fazer na prática, né? Você vai fazer a diferença B menos A, tá? Então, esse de baixo menos o de cima, ou seja, você vai ver o que pertence ao B e retirar aquilo que pertence ao A. Tá? Então vai complementar aí, né? Muito bem. Então no caso aqui, esse nosso primeiro diagrama, complementar de A em relação a B, o que o B tem de diferente em relação ao A? Pois é, né? Tudão, né? Todo ele. Então nesse caso aqui nós teríamos o B como resposta. No caso então do nosso segundo diagrama, complementar de A em relação a B, quem seria? Quem seria B menos A? O de baixo menos o de cima. Pois é, nesse caso então a bola da vez vai ser o 5 e o 6. 5 e 6 só tem no B, correto? Só pertence ao B e não vai pertencer ao A. Essa outra meia lua aqui então. Justo? E aqui sim, complementar de A em relação a B, aqui existe. Você tem, no caso, elementozinhos, né, de B que não pertencem a A. Aqui faz sentido, B menos A. Então, nesse caso aqui, você tem o 5 e o 6, beleza? Muito bem, então agora com isso, agora que você já entendeu como funcionam essas operações, vamos pegar então aqui uma questão, né? É de colégio naval, mas aí então a gente consegue aí resumir bem aquilo que a gente acabou de ver. Muito bem, então aqui por exemplo ele nos apresenta 2 conjuntos A e B. Observe então esses 2 conjuntos. Tá? Se você viu então na aula passada, diz para mim quantos elementos tem cada um desses conjuntos. Isso é importante. Percebeu? No caso, então, tanto o conjunto A
quanto o conjunto B, tá? Ambos possuem quantos elementos? Isso, 3 elementos, tá? Então, tanto A quanto B possuem 3 elementos. Aqui tem 3 também. 3 elementos no conjunto A, 3 elementos no conjunto B. Quem são esses elementos? O 1 e o 2 sem chaves. O 1 aqui com chaves, isso é um elemento, por mais estranho que pareça, tá? E aqui o 2 com chaves também é um elemento, assim como o 1 e o 2 sem chaves. Beleza? Vale o princípio da enumeração. Se você não viu a aula passada, vou pedir de novo, tá? Para você dar uma olhada lá, onde eu explico esses conceitos. Beleza? Então agora sim, vamos ver. No caso aí, 5 afirmações. Então aqui, por exemplo, ele pergunta na primeira afirmação o que o A tem de diferente em relação ao B. Então repara, o 1 e o 2 sem chaves tem nos dois conjuntos. Só que o que o A tem de diferente? Esse 1 aqui, ó, com chaves. Reparou? Pois é. Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é um elemento. Por quê? Porque foi enumerado. Então, se é um elemento, resultado de operação entre conjunto tem que ser o quê? Tem que ser conjunto, correto? Então, nesse caso aqui, essa afirmação ela é falsa, está errado. Por que está errado? Porque o correto era você colocar esse elemento 1 com chaves, tá? Dentro de um conjunto. Isso seria o correto, ok? Você teria que pegar esse elemento e formar um conjunto unitário com ele. Percebeu a armadilha? Pois é, né? Eles são maldosos, né? Justo, muito justo. Por isso que a gente tem que se preparar. Por isso que você está aqui na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Vamos continuar? Então, olha só. Aqui na segunda afirmação, ele coloca que 2 está contido em B interseção AC. O que é isso, AC? A complementar. Então, isso aqui é a mesma coisa que complementar de A em relação ao chamado universo. Tá? Então, imagina o universo, todos os números possíveis e imagináveis. Tá? Então, você vai pegar todos os elementos do universo menos os elementos do conjunto A. E aí, então, você consegue aí completar o universo, uma vez que você já tem o conjunto A. Bom, isso foi só para te explicar o que significa. Tá? Mas o que acontece? Aqui não precisava nem entrar nesse âmbito da questão. Por quê? Porque aqui é uma operação entre conjuntos. E toda operação entre conjuntos tem que te dar como resposta o quê? Um conjunto, não é verdade? Nesse caso, então, a operação entre conjuntos tinha que dar um conjunto. E aí o que acontece? Relação de inclusão, tá lá na aula passada. Dá uma olhada se você não viu. Relação de inclusão é uma relação entre conjuntos. Então, nesse caso aqui, né? Se ele diz que o elemento 2 está contido no conjunto, essa afirmação ela está o quê? Errada, gente amiga. Isso aqui está errado. Relação de inclusão é uma relação entre conjuntos, 2 ou mais conjuntos. Então, nesse caso aí, ele errou no símbolo. Símbolo errado. Então, também aí a afirmação errada. Beleza? Então, vamos lá. Olha só a maldade. Olha a maldade na 3 também. Aqui ele diz que o 1 com chaves, ele está contido em A. Então, agora você já sabe, já está ligado, né? Que isso aqui é a relação de inclusão, então tem que ser entre dois conjuntos. Então, essa relação entre dois conjuntos é possível? Olhando aí para o conjunto A. Sim, é possível. Por quê? Porque eu posso pegar esse elemento 1 aqui, sem chaves, e eu posso colocar ele aqui dentro de chaves. E aí eu formei o quê? Um conjunto unitário com ele. Esse conjunto unitário, sim, em relação ao conjunto A, ele está dentro, ele está contido. Conjunto menor dentro do maior. Sim, aí essa afirmação aqui, ela está correta. Beleza? Muito bem, então no caso aqui, vamos ver. Nós temos agora a interseção. O que esses dois conjuntos aí,
eles têm em comum? Vamos ver, A interseção B. No caso, então, eles têm em comum, né? O 1 e o 2, eu estou vendo os dois aqui, né? Beleza, mas espera aí, isso aqui, 1 e 2, no caso aqui dentro de chaves, eu estou vendo isso nos dois conjuntos? Isso aqui? Não. Isso aqui é um elemento estranho, alienígena, excluído. No caso, então, não pertence, né, aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? Então, por isso aí, né, essa afirmação ela está errada. Tá? Só, no caso aí, se ele perguntasse quantos elementos tem aqui nesse conjunto, pois é, no caso, então, seriam 1, 2, 3 elementos. Tá? Isso aqui tudão é considerado uma coisa só. Tá, ok? Só para efeito de curiosidade, tá? Aqui tem 3 elementos, tá? O 1 e o 2 dentro de chaves representaria um elemento só. Beleza? E aí, para fechar com chave de ouro, o que, que o B tem de diferente em relação ao A? O que, que só o B tem e o A não tem? Então, nesse caso aí, eu vou olhar, né? 1 e o 2 tem nos dois. Mas esse 2 aqui com chave só tem no B, no A não tem. Então, nesse caso, eu peguei esse 2... montei aqui um conjunto unitário com ele, então, nesse caso aí, essa afirmação, ela está correta. Ok, gente amiga? Muito bem, então, nesse caso aí, né, nós teríamos, então, que as afirmações 3 e 5 estão corretas, então a gente marca a letra D, aí a nossa opção correta. Você gostou? Eu espero que sim. Tá? Então peço para você o favor, curta, comenta, compartilha, espalha para geral, preparação SpaceX, a melhor Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Grande abraço e até o próximo vídeo.